Shalom, shalom, paz e graça, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra, ao ponto ela penetra, ela entra em você. Então olha nós aqui para mais um A Bíblia em mim, lendo, orando e aplicando a palavra na sua vida. Agora nós vamos estar orando, lendo e orando a Bíblia, e é algo que vai mudar a sua história, o seu entendimento, o seu conceito de como ler a Bíblia, tá? Vai te levar para uma dimensão poderosa em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Olha que interessante, dá, pastor, para ler e aplicar a Bíblia em mim? Orar a Bíblia lendo? Claro que sim. Então abra sua Bíblia aí no Salmo 3 e olha o que é que a palavra de Deus diz. Como diz primeiro a palavra, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Agora vamos orar, o versículo 1 do capítulo 3. Ó Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, como tem crescido o número dos meus problemas, porque eu estou servindo ao Senhor. E aqui nós sabemos, queridos, que o problema aqui se refere não só a problemas de pessoas contra a minha vida e a tua, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então nós temos que ter esse discernimento para podermos orar de maneira correta. Então os inimigos têm se levantado, têm crescido, têm aumentado contra mim, Senhor. E o versículo 2 diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para mim, Senhor. Mas Tu és o meu Salvador, Tu és o meu libertador, Tu és aquele que, Senhor Deus, me tirou, Senhor Deus, da condenação do mundo. Olha o versículo 3. Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Agora vamos orar o versículo 3. Porém, Tu, Senhor, em meio a essa perseguição, em meio a esse levantar dos inimigos, dos meus adversários, Tu és o meu escudo protetor, és a glória da minha cabeça. Aleluia. Olha como é tremendo esse entendimento, queridos. O inimigo se levanta contra mim, contra você, mas quando nós vamos ler a Bíblia e oramos a Bíblia, nós declaramos, nomeamos e tomamos posse da nossa vitória. Porque Tu és o meu escudo. Pode se levantar quem for contra mim, Senhor. Pode se levantar o que for contra mim. Tu és o meu escudo. Tu és aquele que me guarda. Tu és aquele que me protege. Você está orando a palavra. Versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Vamos orar o versículo 4? Olha que maravilhoso. Eu só estou te dando uma direção, querido. Mas você, quando começar a entender e colocar em prática, o Espírito de Deus vai te levar para uma dimensão totalmente maravilhosa. Orando o versículo 4. Com a minha voz, em meio a essas lutas, essas batalhas e essas guerras, eu clamo ao Senhor. Eu clamo e direciono a minha voz somente ao Senhor, meu Deus. Aleluia. A minha voz só é direcionada a Ti, Senhor, em meio às minhas lutas, as minhas guerras e as minhas batalhas. Aleluia. Versículo 5. Olha como está. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Olha como você pode orar em espírito quando você estiver no seu momento do Bíblia em mim. Você e o Espírito Santo. Ô Senhor, depois de um dia de muita batalha, um dia de muita luta, muita guerra, mas também um dia de muita superação e de muita vitória, porque eu estou no Senhor, eu vou me deitar, Senhor. E quando eu me deito, eu pego no sono. E eu acordo porque o Senhor me sustenta. Eu deito e pego no sono, porque o Senhor guarda os seus santos enquanto eles dormem. Aleluia!
eu deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Versículo 6, não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim todos os dias, porque o Senhor me sustenta. Eu não tenho medo, porque o Senhor me guarda. Eu não tenho medo, porque o Senhor me livra. Versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os seus dentes. Levante-se. Levanta-te, Deus, em meu favor. Assim como o Senhor se levantou em favor de Jó, quando Jó declarou, afirmou, tomou posse. O Senhor é o meu Redentor e por fim se levantará em meu favor. Versículo 8. Do Senhor é a salvação e a tua bênção esteja sempre comigo. Vamos orar o versículo 8, que é o último versículo do capítulo 3. O Senhor é a minha salvação. Aleluia. E as tuas bênçãos, porque eu já fui abençoado em Cristo nas regiões celestiais, estarão sempre sobre a minha vida. Amém, queridos? Vocês estão vendo que dimensão maravilhosa de leitura e oração da Bíblia? Isso aqui é só um direcionamento de o que você pode viver em Deus no seu momento de leitura e oração. Então, Bíblia em mim seja um hábito na sua vida. Que a sua leitura seja transformada pelo seu Espírito Santo e você invada dimensões espirituais. Até amanhã, em nome de Jesus.